Olá para você que nos acompanha, eu sou Rafael Oliveira e esse é o videocast Vozes da CLT, 80 anos de história, uma produção desenvolvida pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Esse conteúdo fica disponível para você conferir sempre que quiser nas nossas redes sociais e também no canal do TST no YouTube. O assunto de hoje é acidente de trabalho. Nós vamos saber como a legislação trabalhista, especialmente a CLT, promove a cultura da segurança e da prevenção de acidentes no ambiente laboral. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro. Ministro, prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo ao Vozes da CLT. Uma satisfação estar aqui, Rafael, poder conversar sobre um tema tão importante como a prevenção de acidentes. Sem dúvida, muito importante, ministro. E para iniciar o nosso bate-papo de fato, eu já convido o senhor a acompanhar comigo nessa tela alguns dados bem relevantes que nós separamos para começar a nossa conversa. Dados referentes a 10 anos. De 2012 a 2022 foram registrados no Brasil entre trabalhadores com carteira assinada. Vamos lá. 6.774.543 notificações de acidentes de trabalho. 25.492 notificações de acidentes com mortes. 2.293.297 afastamentos acidentários. 2.448.239 notificações no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. E decorrente de tudo isso, 13 bilhões de reais foram pagos pelo INSS em benefícios de natureza acidentária e 46 mil dias de trabalho foram perdidos decorrentes dos afastamentos. Fonte das informações, Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Muito bem, ministro Alberto Bastos Balazeiro, o senhor tem no histórico ali a iniciativa, né, de conferir demandas em loco. Eu mesmo já acompanhei o senhor em algumas dessas iniciativas. O senhor já foi advogado, procurador-geral do trabalho, atualmente é também o coordenador nacional do programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. Então é fato que o senhor conhece bem esses números, pôde ver na prática o desenrolar dessa história. Eu acredito que esses números incomodam bastante, né? Incomodam. E começam incomodando pelo primeiro tema que chama atenção, que é o tema excludente. A subnotificação faz com que esses dados, de logo, tenham uma grande margem de erro. Ou seja, o país ainda trabalha com uma grande margem de subnotificação desse trabalho. Se esses números já nos espantam por si só, temos que somar a esses números a subnotificação, que é a falta de cientificação do Estado como um todo das doenças ocupacionais e do sem trabalho. Só se faz política pública com dado. Então, o dado em si, ele é muito importante. O que ele revela? Ainda que nós temos um grande caminhar para um cenário de zero acidentalidade. A meta, evidentemente, todos nós que lidamos com saúde e segurança do trabalho, seja a própria Justiça, seja o Ministério Público, seja a Auditoria Fiscal do Trabalho, o INSS, todos que lidam com essa temática de acidentalidade, é não ter acidentes. Uhum. É reconhecer que o Estado precisa oferecer, as empresas precisam oferecer, os trabalhadores precisam oferecer um mundo, um cenário em que a conscientização, aqui sim deve ser o foco, produza um número zerado. O Brasil ainda registra uma altíssima acidentalidade. É um país em que a morte no trabalho ainda é um cenário que nós vivenciamos e é um cenário que ainda tem a tendência a ser relativizado, ou seja, nós, como sociedade, ainda compreendemos o acidente de trabalho como algo do dia a dia. E aí sim incide algo a ser mudado e a Justiça do Trabalho tem um papel muito importante nisso. Só para ficar mais evidente para quem está nos assistindo, nos ouvindo, quando o senhor disse ali no início da resposta da subnotificação, da defasagem dos dados, o que exatamente o senhor quis dizer? Tem alguns dados, como por exemplo esses que a gente acabou de ver, que não representam a realidade, ou de certa forma os órgãos de controle têm alguma dificuldade em coletar esses dados? O que seria, o que explica essa defasagem que o senhor disse?
O aspecto que faz com que a gente chegue a essa conclusão não é propriamente a confiabilidade do dado. Os dados são confiáveis, estão corretos, porque eles correspondem a um cruzamento, aqui é um mérito. Já foi um grande avanço, e nós temos que falar também dos avanços. Se debatia muito esse acidente de trabalho no Brasil sem ter muitos dados. Hoje as instituições têm convênios de cruzamento, ou seja, eu preciso saber que uma morte ocorrida no trânsito, que é um acidente de trabalho em itinerário, ele é sem trabalho. Eu estava a caminho do trabalho, eu estava retornando do trabalho. Mas isso é registrado, por exemplo, na Polícia Civil ou na delegacia de polícia com um acidente de trânsito. Então, eu dei um exemplo simples para te compreender que eu me lembro de um caso, eu enquanto procurador ainda trabalho, que havia numa determinada cidade um alto número de mortes de acidentes de trajeto, como eu citei agora, porque não havia uma passarela em frente ao polo industrial. Uhum. Então, o que eu quis dizer com essa informação? O Acidente de Trabalho ele é um evento que tem multifatores, mas um fator que você me perguntou, importante para a política pública, é que esse acidente de trajeto, que esse acidente da falta da passarela, ele não seja registrado como um acidente comum, e sim como o que ele é de verdade, um acidente de trabalho. Então, quando há baixo registro, por exemplo, as relações do Brasil em que não há registro, nós lidamos ainda com uma grande carga, grande massa de trabalhadores, toda pesquisa é comum se registrar um grande número de pessoas que, em que pese estejam no mercado de trabalho, elas não estão formalmente registradas no mercado de trabalho. E elas também se acidentam. É por isso que, quando se tem dados, a gente já começa com a margem de defasagem, que é a margem de defasagem da informalidade. A informalidade é um problema crescente no Brasil, é um problema ligado à precarização, a fonte da informalidade é a precarização, e isso tem impacto também no maior número de acidentes. Eu costumo dizer, e é muito fácil de verificar na realidade, você sabe que nós costumamos ir a campo, como você bem pontuou, de que quanto mais precária for a relação, maior a chance de ocorrer doenças assim no trabalho, porque você não tem a cultura de prevenção. A grande questão desse trabalho e doença ocupacional ainda é a grande questão no mundo, e aqui no Brasil não é diferente, é a formação de uma cultura de prevenção. E uma cultura de prevenção, é que eu aluno uma cultura nacional, demanda tempo para poder se formar. Demanda tempo, demanda investimento. Então, tanto o setor empresarial quanto o próprio Estado precisam alocar recursos para investir numa política de prevenção. A grande questão, que é o dado final que você trouxe ali, que é muito importante, aqueles 13 bilhões, é que a gente precisa levar também a informação de que a cultura de prevenção também gera lucro. Uhum. Porque o Assim Trabalho é um evento que, para além da maior perda, que é a perda social, quem perde um ente querido, quem perde um pai, quem perde uma mãe, quem perde um irmão, é uma perda que não tem como reparar. É algo que nenhum valor vai reparar. Mas também no aspecto, enquanto sociedade, enquanto economia, em primeiro lugar, se perde gerações. O Assim Trabalho, aquele dado, quando você refina, você percebe que o maior número de Assim Trabalho é na faixa de jovens. Então, os jovens são aqueles responsáveis por gerarem renda para as pessoas que estão aposentadas, Uhum. para uma outra faixa etária que demanda mais serviço de saúde. Quem demanda mais serviço de saúde é quem está na faixa final da vida. E quem produz um recurso para sustentar a aposentadoria e o sistema de saúde é quem está na faixa inicial da vida, quem está Sim. produzindo no setor mais ativo. Só que esse setor, esse segmento, que é o mais atingido pelo esse trabalho. Quando a gente refina esse dado, se percebe claramente. Um outro aspecto também que é um aspecto que choca também, que a sociedade percebe, é que você perde também a cultura de inovação, porque inovação ela corresponde a um período produtivo da vida inicial. Então, se você perde uma geração inteira, você perde uma geração inteira de inovação, uma geração inteira de progresso. Acidente de trabalho, além de ser tragédia familiar irreparável, também é uma tragédia para o país. É uma geração de engenheiros que se formaram. Vamos lembrar do acidente de Brumadinho, do acidente de Mariana. Quantas pessoas capacitadas num tipo de segmento que é altamente rentável para uma nação como a nossa, que é uma nação que ainda depende de comercialização de minerais, que ainda depende de produtos em fase inicial, sem a devida industrialização, perde, porque quantos engenheiros foram vitimados? Não estou aludindo só à perda humana, que essa não existe, essa é irreparável. Eu aludo também à perda geracional. Então, Rafael, o Assim Trabalho
ele é muito mais complexo. E aqui vou aludir um fenômeno também muito mais caro para uma empresa, é uma responsabilização civil, a família da vítima e o dano moral coletivo em relação a instituições como o Ministério Público e os sindicatos. Existe uma responsabilidade previdenciária, porque a previdência é um seguro. Uhum. Se a família aciona o seguro vai exigir reparação da empresa. É também uma perda de remuneração, de investimento. Quem compra em uma base da pirâmide, ela proporciona que outra base da pirâmide produza para poder ter a comercialização. Então, sobre todo aspecto que a gente imaginar, o que esses dados revelam é que o acidente de trabalho é uma tragédia. Uhum. No início dessa resposta, o senhor disse que o trabalho informal concentra a maior parte dos acidentes de trabalho, né? E aí isso me fez pensar o seguinte: esses dados que eu acabei de trazer, apesar de serem chocantes, é um levantamento do Ministério Público do Trabalho com a Organização Internacional do Trabalho, eles de fato revelam muito pouco ou quase nada do que realmente reflete a realidade, porque são dados relacionados a trabalhos formais. Se na outra ponta, ou seja, no trabalho informal, que, como o senhor disse, está a maior parte dos acidentes de trabalho, então a realidade é muito maior do que isso. Muito maior, muito mais grave do que isso. E nós não precisamos até, a gente sabe que, enquanto instituição, nós temos sempre que propagar dados seguros e de fontes confiáveis. Sim. Mas enquanto sociedade, enquanto pessoas que circulam na sociedade, quantos de nós imaginam pessoas caminhando com um patinete para entregar uma pizza meia-noite de bate-chuva? Então isso é uma condição segura de saúde? Será que eu preciso de um grande olhar tão técnico para perceber que é uma condição de plena vulnerabilidade? Nós temos que lembrar também que a questão da acidentalidade, da segurança e saúde, ela também caminha junto com outras políticas públicas. Por exemplo, quem é mais vulnerável a ser vítima de um acidente de trabalho? Quem tem uma condição mais vulnerável de vida. E quem tem uma condição mais vulnerável de vida? Você entra em aspectos raciais, você entra em aspectos de gênero, você entra em aspectos de qualificação. Então, o acidente de trabalho tem uma porta de vulnerabilidade que é a mesma da sociedade como um todo. Então, não é difícil você perceber que a maior propagação de doenças ocupacionais sem trabalho está exatamente no segmento que é mais vulnerável. O maior debate hoje em direito de trabalho no Brasil, acho que até refletindo propagações de debates em outros lugares do mundo, é exatamente a chamada plataformização do trabalho. Se atribui a fatores tecnológicos, é uma questão que eu tenho alguma margem de dúvida, porque vejo um pouco de reiteração de eventos que existiram no passado sob outras formas. Então a gente tem que ter cuidado para não ver a forma como essência, né? Então, aquele telefone que a gente ligava para pedir uma pizza e vinha alguém, um motoboy entregando uma pizza, como nós éramos crianças, de algum modo se assemelha a um aplicativo que peça uma pizza. Claro que você tem agora uma intermediação muito mais sofisticada na intermediação, não na forma com que o trabalho é realizado. Então, no aspecto de saúde e segurança, eu preciso investir cá. E esse investimento ele passa por capacitação em relação a elementos básicos. Todos nós vimos na pandemia que a sociedade é natural, natural, mas não deve ser naturalizado. São aspectos que precisam ser bem claros. Que haja se torne invisível, invisibilização, estou tentando falar a palavra com mais clara, de segmentos de trabalho que tornam-se mais vulneráveis. O exemplo mais claro, quando a gente fala de trabalho invisível, é o trabalho do gari. Então, eu já até comentei isso em alguns lugares, que todos nós achamos comum uma pessoa transitar a 80 km por hora, pendurado num ferro, com o carro balançando e com uma compactadora de lixo no meu pé. Então, será que isso é normal? Então, esse tipo de trabalho é seguro, para começar? Não me parece. Pois é, a última ANR tratou desse tema, ainda com problemas. Eu acho que ela se avançou no tema, mas ainda é um tema que tem muita vulnerabilidade. Algumas ações civis públicas pediam, inclusive, que fosse um carro atrás. Algo que é muito, muito pouco debatido no Brasil, a Constituição, aqui voltando a tratar de saúde e segurança especificamente, a Constituição tem lá proteção contra a mecanização. Está lá na Constituição Federal de 1988. A mecanização, num trabalho como esse, ele não é fonte de preocupação, ela é fonte, na verdade, de promover a segurança. Será que nós queremos um trabalho de cortar cana,
realizado manualmente. Será que é isso que a gente quer como sociedade? Porque é um trabalho que sempre vai ser agressivo ao trabalhador. Não, por mais que haja equipamentos de proteção, por mais que haja um contexto em que haja treinamento, a agressividade do trabalho faz com que, idealmente, ele seja feito por máquinas. Então, nós temos que proteger hoje muito mais, não no sentido de mecanização, mas da interface com a tecnologia. Acho que a leitura da Constituição tem que ser essa. E o que chama de preocupação com mecanização tem que ser promoção da mecanização em atividades que são agressivas. No mundo inteiro, você não se recorda de ter visto, nós viajamos para alguns lugares, e ter visto alguém pendurado no caminhão de lixo. Você se recorda de ter visto alguém pendurado no caminhão de lixo? Olha, confesso que não. E isso se aplica muito ao termo que o senhor usou, o trabalhador invisível, né? A gente sabe que isso existe, enxerga isso acontecendo muitas vezes ali na rua, mas não se dá conta do risco que aquele trabalhador está exposto, né? Há inúmeros, e aqui eu estou citando dados, não estou tirando da minha cartola, casos de queda, morte instantânea, porque o caminhão tem alta velocidade, um caminhão transita mais ou menos 80 km por hora. Imagina que ele tem que atender a uma série de domicílios, normalmente durante a noite, né? Uhum. Então, o trabalho realizado à noite, todos nós sabemos que a CLT já entendia há 80 anos que era um trabalho mais agressivo. Quem trabalhou à noite sabe que trabalhar à noite ele é muito mais nocivo à saúde do que durante o dia. Uhum. Porque, ao contrário do que se imagina, durante o dia você não tem o mesmo sono reparatório. Sem dúvida. Isso quando você não está em outra atividade econômica. Uhum. Né? Admitindo que você está descansando, o mesmo sono não equivale. Há uma questão também da compactadora. Nós temos um risco iminente de uma máquina. E há inúmeros casos de amputações relacionadas a compactador. Então, é um trabalho que... Agora, você costuma ver debate sobre esse tipo de trabalho? Não, né? Não. Então, esse tipo de trabalho, sem dúvida, é o trabalho que concentra a maior vulnerabilidade. E por concentrar, eu estou citando o caso do Gari, porque aí nós avançamos para a uberização, né? Que eu não estou tratando exatamente do Uber, ou do carro, ou da moto. Mas todos nós temos a percepção ali que existe um trabalho que, pela questão da submissão de uma jornada exaustiva, principalmente, pela questão das condições em que ele se realiza, é mais exposto a ser trabalho. Sem dúvida, Sem falar que é na rua. Justamente. E na rua, você veja que a lista TIP, né? Piores formas de trabalho infantil, ela não admite sequer trabalho na rua abaixo de 18 anos. Então, todo mundo reconhece que o trabalho na rua é mais vulnerável. Ministro, falando sobre trabalho agressivo, o senhor citou aqui o caso do Gari, que de fato é uma profissão antiga, todo mundo conhece, sabe o que acontece, como acontece, mas nem todo mundo para refletir sobre o risco que aquele trabalhador está exposto, né? Eu quero aproveitar a deixa do senhor e pedir para o meu amigo Walter Van colocar para a gente aqui na tela um caso que a gente separou, garimpado pelo nosso editor Bruno Lima. Isso. O caso de um trabalhador, nome dele Orozimbo Antônio, não sei se o senhor conhece a história desse trabalhador. Ele trabalhava na empresa férrea Leopoldina Highway Company. Esse rapaz, ele teve o braço decepado em um acidente de trabalho quando atuava exercendo a função de guarda-freios na locomotiva 109. Ele, apesar de ter tido o braço completamente decepado, como a gente vê aqui nessa foto, que inclusive é bastante forte, alguns anos depois, após se recuperar desse trágico acidente, ele curiosamente voltou a trabalhar na empresa que o realocou de função. Ele passou a ser guarda-chaves e também vigia de depósito de lenha. Nessa última função, ele trabalhou por mais 2 anos e foi dispensado, acusado de ter furtado 14 metros cúbicos de lenha. E aí que começou a jornada desse rapaz na justiça. Isso em 1935, ano em que ele ajuizou a ação trabalhista ali no CNT, né? Conselho Nacional do Trabalho. Ele transitou por todas as instâncias e o caso dele é curioso e a gente decidiu trazer aqui, ministro, para compartilhar com o senhor, porque esse rapaz é um exemplo de quem tentou de todas as formas, com todas as possibilidades ali no âmbito do CNT. Depois de não conseguir, ele mandou inclusive uma carta para o ministro do Trabalho pedindo ou reintegração ao emprego ou indenização. Mais uma vez, não conseguiu nenhuma das duas coisas e a história terminou de forma trágica em 1942, porque após transitar
por todas as instâncias, inclusive tendo recorrido ao ministro do Trabalho e tendo tido resposta negativa em todas as etapas, ele chegou a falecer em 1942, justamente quando ele iria conseguir a aposentadoria ali por meio da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários. Então, novamente eu digo, uma história trágica, mas de alguém que lá naquela época, né, isso começou, o acidente foi em 1925. Ali embaixo a gente vê, o acórdão foi publicado em 1937 e em 1942 ele faleceu. O motivo da morte também não foi divulgado. Ele tentou, com todas as forças e em todas as possibilidades possíveis, né, ver algum tipo de justiça sendo feita. Não conseguiu. O senhor estava citando agora casos de garis, né, profissão extremamente precária, perigosa, onde esse trabalhador está exposto a alto risco, né? Não muito diferente do que estava exposto esse trabalhador quando ocorreu o acidente em 1925. Isso é importante, porque a gente tem uma percepção, Pois não. uma dupla percepção, se você me permite. Claro. Um choque da tragédia, Uhum. você veja que as fotos são fortíssimas, né? Fortíssimos. E também você veja a idade dele, a idade a época do acidente, exatamente corroborando o que eu havia dito. E vejam como nós avançamos. Uhum. Eu tenho convicção que hoje as respostas serão diferentes. Não estou aqui ao tempo, foi prolatada uma decisão, mas hoje eu tenho convicção que será diferente. Uhum. Porque hoje a estrutura da Justiça do Trabalho, aqui é onde era o Conselho, é diferente. Existe um Ministério Público com muita força, existe a Auditoria Fiscal do Trabalho com muita força. Então, tenho convicção, posso lhe afiançar, que um caso como esse não teria essa resposta que teve. Porque as estruturas do Estado, isso que eu também insisto muito, qual é o grande questão que envolve o Programa Trabalho Seguro? Porque o Programa Trabalho Seguro é um programa perene. Então, é um programa que não pertence a uma gestão, não pertence a um momento. A saúde e segurança é um dos poucos temas, existem temas em direito de trabalho que atraem muita polêmica relacionada às concepções ideológicas. Saúde e segurança é um dos temas que todo mundo concorda. Ninguém admite É unânime. ver uma foto como essa e não se chocar e não forte, compreender, né, que existe uma responsabilização. E sem falar que algo interessante, você veja, nós julgamos na terceira turma alguns casos recentemente, nós fizemos uma pauta temática, e aqui eu cito mais um adendo, me perguntaram, estou no Tribunal Superior do Trabalho há 3 anos, passei cerca de 13 anos no Ministério Público do Trabalho. Então me perguntaram o que é que me impressionou aqui. Eu era procurador, eu tinha uma dinâmica de lidar com esse trabalho, fui coordenador de Fórum MAT, muitos temas relacionados. Eu atuei muito também no tema do trabalho escravo, mas atuei desse trabalho há muito tempo. E me perguntaram o que me impressionou no TST. Uhum. Para além da quantidade, evidentemente, de processos, me impressionou também o número de acidentes de trabalho que chegam até conhecimento, porque no Ministério Público, evidentemente, não se chega a tudo. Aqui o filtro é muito maior porque existem demandas individuais. E a gente construiu com relativa facilidade, é o segundo ano que nós fazemos isso, nós divulgamos para o Brasil inteiro solicitando, para no mês de abril se realizar nas turmas de julgamento pautas temáticas, ou seja, processo de ação de trabalho. Eu julguei um caso similar a esse, e esse caso começa numa análise assim, por cima, você vê que a atividade dele era muito perigosa, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, um conceito que era muito divulgado à época, que é um conceito, para mim, atrasado, que eu posso dizer, é uma crítica de mérito jurídico, Uhum. e não uma crítica pessoal, evidentemente, ao tempo, Uhum. que é a questão da responsabilização objetiva, né? As atividades de risco, eu julguei um caso, por isso que eu ia citar, era um caso em que havia uma atividade de risco, determinada atividade de risco, e no manual de acidentes se dizia que após o acidente era uma cabine de uma grua, deveria se permanecer lá. Uhum. Mas a pessoa saiu correndo. Se você fizer uma enquete com todos nós aqui que estamos trabalhando, inclusive na câmera, na produção, em todo o trabalho de edição desse podcast, você, ao sofrer um acidente de trabalho, você ficaria na cabine? É razoável supor que você ficaria dentro da cabine? Pois é. Então, a responsabilização objetiva, ela decorre também de que a atividade é de tal risco que você não pode exigir uma conduta diferenciada. Uhum. Então, você, por exemplo, falar em culpa, eu coloquei meu braço e ocorreu o acidente.
Mas aquela atividade tinha um risco tão elevado que, ao realizar esse tipo de atividade imprudente, eu coloquei a chance de eu ocorrer assim muito maior. Então, é a própria atividade que é o risco. O risco está concentrado na atividade. Então, essa responsabilização objetiva, ela gera a quebra do nexo causal. Uhum. E, ao gerar a quebra do nexo, você tem uma situação de responsabilidade do empregador. Só para eu entender, a responsabilização objetiva, no caso, ela é presumida do empregador? Ela decorre do risco da atividade. A atividade o risco da atividade é tamanho que gera uma responsabilização objetiva. Então, ela quebra o nexo. Então, a atividade de tal risco. Um caso envolvendo eletricidade, por exemplo, e altura. A altura é o exemplo clássico. Uhum. Então, eu posso ter escorregado, por exemplo. Eu posso ter, talvez, não feito subir a escada de forma apropriada. Mas se eu tivesse feito tivesse subindo isso aqui embaixo, no estúdio, eu não sofreria um acidente. Eu estou sofrendo um acidente porque o risco da atividade é tal tamanho que ele proporciona o risco da atividade. É muito comum em eletricidade, é muito comum em alturas, é muito comum no manuseio de máquinas. Outro dia eu julguei um caso também com manuseio de máquinas. Se exige, a conduta que você exige, claro que você não vai investir em treinamento, evidentemente que você tem que avaliar o caso concreto, mas a atividade gera um risco muito maior. Você está me narrando aqui um fato clássico de responsabilização objetiva, porque o risco da atividade ao frenar uma locomotiva ele é muito grande, é um risco elevadíssimo. São atividades, inclusive, que caem naquela resposta que eu dei anteriormente. O ideal é que elas sejam feitas de forma mecanizada, que elas sejam feitas de forma automatizada, evitando submeter. Eu estudei um caso, enquanto procurador do trabalho, por exemplo, que havia uma máquina na agricultura que ela fazia uma espécie de... uma máquina para soja. É até comum, nós vemos propaganda com ela, que ela faz uma espécie de compactação, a soja passa atrás. Sim, já vi. E às vezes engancha. Uhum. Então, imagina a atividade Nossa. da pessoa era ficar na frente da máquina liberando. Meu Eu vou nem Deus. dizer que o acidente que aconteceu, não, que era presumida, a pessoa caiu. Meu Deus. Então, só estou narrando aqui situações que são reais, mas que derivam do risco da atividade. Esse caso ele é muito didático, porque ele tem, além da tragédia, ela é um acidente, ele é um processo, um feito, que ele revela o quanto avançamos, né? Sim. Temos muito que avançar, muito. O horizonte é infinito. Mas já avançamos, tá? Uhum. Sem dúvida. Bom, ministro, pausa para tomar uma aguinha. O senhor pode ficar à vontade com a nossa caneca personalizada do videocast Vozes da CLT. Quero aproveitar então para agradecer a você que está nos acompanhando até aqui, né? Nos ouvindo, nos assistindo, seja em qual for a plataforma que você está acessando. Hoje estamos conversando com o ministro Alberto Bastos Balazeiro sobre acidente de trabalho, como a legislação trabalhista, especialmente a CLT, tem evoluído nesse aspecto. E, ministro, agora para dar sequência no nosso papo, eu quero fazer uma pergunta mais conceitual, né? O que a lei entende como acidente de trabalho? Acidente de trabalho, desde 1991, a legislação tem um aspecto também, evidentemente, previdenciário, é aquele que tem como nexo de causa a atividade laboral. Então, eu estou fazendo um conceito bem simples para que haja uma compreensão de que o que conceitua o acidente é a causa decorrente da atividade laboral. É isso que conceitua o acidente de trabalho. Evidentemente que há conceitos que são alargados, como, por exemplo, o conceito de acidente de trajeto, porque eu estou indo para o trabalho, eu estou voltando para o trabalho. Em que pese, naquele fato, não haja atividade laboral, a lei considera, porque a razão de ser do meu deslocamento é o trabalho. Que são as horas em itinerário. É preciso compreender que existe o acidente típico, que é o acidente que nós conhecemos como aquele acidente instantâneo, que a sociedade costuma ver, e existe também a doença ocupacional, que é algo muito mais silencioso. Ela é o que decorre da atividade, mas tem os seus efeitos, elas têm uma forma mais delongada de aparecerem, o que não retira a causalidade laboral. Mas ele exige, evidentemente, demonstração, existe um aspecto probatório que é importante nas lides. Eu falo aqui na lide, eu estou falando no próprio litígio judicial. Uhum. Que claro, existe também o chamado nexo técnico-epidemiológico, que é uma outra explicação que eu faço sempre. Existem atividades em que a doença ocupacional ela já é presumida daquela atividade. Por exemplo, o adoecimento relacionado ao amianto. Quem teve uma exposição ao amianto durante determinado tempo na seara laboral,
há já uma presunção legal do adoecimento ao surgir o câncer. Então, o conceito de atividade de exercício em trabalho e doença ocupacional é relacionado à causa, à motivação que gera aquele adoecimento. Eu vou repetir isso, me permita um mantra aqui: trabalho é sempre meio de vida, trabalho não é meio de morte. Então, a gente tem que compreender o trabalho como uma forma de a gente ter nossa renda, a gente contribuir para a sociedade, seja na informação, seja na educação, seja na saúde, seja na pacificação, no caso do Estado, na pacificação, como justiça, como ente de promoção da justiça. E, nesse sentido, nós temos a nossa contribuição, mas trabalho não pode ser nunca meio de morte, meio de adoecimento. Então, o trabalho, algo que a gente não falou aqui, mas é importante também recordar, que os aspectos das doenças mentais, né? Uhum. Tem sido muito debatido em 2024. Eu acho que a nossa contemporaneidade, Rafael, ela contempla o debate da informalidade e o debate da sanidade no trabalho. Sim. Porque o adoecimento relacionado às causas de sanidade hoje são algo recorrente no mundo do trabalho. Tem uma ligação, e são estudos que dizem, não sou eu que digo, com a invasão da tecnologia, né? Uhum. Nós temos um problema da ubiquidade, né? Estava conversando há pouco, de que nós não temos mais um local onde não se sabe onde eu estou. Porque o WhatsApp está sempre nos proporcionando os meios de mensagem, uma comunicação 100%, né? Nós estamos sempre presentes. Isso gera uma angústia. Sempre conectados. E aquela angústia, né? A famosa angústia dos tracinhos, né? Se você viu e não respondeu. É verdade. Só que a gente tem que lembrar que isso ocorre muitas vezes em relações hierárquicas, né? Dá para desativar. Dá para desativar. Se seu chefe mandar uma mensagem para você e você veio e não responder. Pois é. Como E se eu respondo fora do expediente, aquilo é considerado jornada de trabalho? É uma demanda que chega à Justiça do Trabalho, né? O tempo inteiro, porque a própria CLT, a CLT, por sofrer transformações ao longo do tempo, ela incorpora o trabalho realizado fora, da mesma forma que o trabalho é realizado dentro. Uhum. Então, se eu estou fora do trabalho e estou realizando uma atividade laboral, eu estou trabalhando. Então, ao responder uma mensagem, ao entrar em contato. Então, essa ubiquidade, essa conexão de 100%. Eu me recordo de um amigo que exercia um cargo de chefia, em que ele usou a seguinte frase comigo, no momento em que eu fui alçado à chefia do Ministério Público do Trabalho, antes ainda de ingressar no TST, ele usou a seguinte frase: o seu único momento de descanso agora será no avião, porque no avião as pessoas não vão ligar. Ele não imaginava que a internet fosse chegar ao avião. Então, hoje, durante o voo, Tá respondendo. eu estou respondendo mensagem. Eu não, nós todos. Estamos verdade. conectados, estamos com os notebooks, com os tablets. Então, o momento de desconexão que a CLT previa de uma forma, que o intervalo intrajornada prevê de uma forma, que o intervalo interjornada prevê de outra, hoje a desconexão prevê de uma forma muito mais real. Uhum. Então, eu considero também os debates relacionados à saúde ocupacional na seara mental um dos grandes desafios da nossa época. Eu quero voltar um pouquinho a 1943, um ano depois da morte do Orozimbo Antônio, caso que a gente mostrou há pouco. 1993, data da criação da CLT. Queria ouvir do senhor se naquele documento inicial, porque sabemos que ao longo dos anos ela passou por diversas atualizações, mas naquele momento ela já previa, ministro, alguns dispositivos voltados para a questão da prevenção, saúde e segurança no trabalho? Já previa, sem dúvida alguma. A CLT, todo mundo compreende que a CLT, o próprio nome é consolidação. Então, ela tem um mérito inicial que ela juntou uma série de normatizações que já havia sobre saúde e segurança naquele período. A acidentalidade, é preciso compreender que o direito de trabalho, evidentemente, que ele tem uma origem econômica. Então, a questão eu vejo algumas pessoas que às vezes fazem movimentações ou falas contra o X-trabalho, não compreendem que o X-trabalho também é um instrumento de desenvolvimento, né? Que é um instrumento que pacifica relações para que haja desenvolvimento. Então, o surgimento da preocupação com saúde e segurança teve uma razão econômica também. Aquele caso é muito interessante porque em que pese nós, eu e você, temos uma percepção do drama, do aspecto humano, há uma percepção econômica do dia que ficou parado, da não realização do trabalho naquele dia, da atividade econômica que sofreu interrupção, e a CLT começou a contemplar essa preocupação. Ela consolidou, ela previu originalmente
a questão dos adicionais, ali, reconhecendo trabalhos que são perigosos, trabalhos que são insalubres. Originalmente, ela prevê os equipamentos de proteção individual, ela prevê o treinamento, ela prevê as consequências previdenciárias, que é um tema que ainda hoje é muito debatido. A CLT, em relação ao saúde e segurança, ela foi inovadora, assim, em termos, quase uma cambalhota, porque ela inaugura também uma percepção de que existia uma responsabilização muito mais, por incrível que pareça, aquele caso ele tem uma informação importantíssima de extrair. Não sei se houve essa percepção. Qual era a centralidade ali, naquele momento do Assim Trabalho? Era a pessoa da vítima, né? Uhum. A pessoa da vítima que se comportou de forma equivocada, a pessoa da vítima que não fez o que foi mandado. Uhum. A CLT, ela começa a mudar a centralidade para a sociedade e para o empregador, que não forneceu equipamento, que não forneceu a capacitação, que a responsabilização previdenciária, você vê que ali ele manda procurar a Caixa. Uhum. Mas a Caixa, na verdade, é um fundo previdenciário que a própria sociedade faz. É. O Assim Trabalho custa ao país, eu falei de uma geração, mas ele custa uma fortuna. Você falou em 3 bilhões, é muito mais do que isso. Então, o grande mérito da CLT, para além das questões de consolidação de legislação, também foi trazer a centralidade do problema da doença ocupacional para outros vieses. Há um aspecto, evidentemente, que a CLT é criticada pelo aspecto de excluir 2 segmentos que eram muito vulneráveis e também eram na saúde e segurança. Um segmento é o segmento doméstico, mas não podemos acusar a CLT porque a Constituição nossa excluiu o doméstico. A Constituição nossa de 1988, vejam, mais de 40 anos depois, como sociedade, nós só fomos incluindo os domésticos há 10 anos passados. É. E o outro segmento é o trabalho rural, que é uma fonte também de segurança, inclusive o grupo de trabalho interinstitucional, que faz parte, o nosso trabalho seguro, o PTS faz parte desse grupo nacional de saúde e segurança, esse ano vai debater sobre agrotóxico, que é uma fonte que atinge o trabalho rural, veja, excluída da CLT. Uhum. E é um adoecimento que ele é muito mais complexo na prova e muito mais complexo na demonstração também. Não só eu falo na prova, que dizer judicial, e também a demonstração social, porque é silencioso, né? Vejam, enquanto consumidor, nós estamos expostos a uma fruta que ela é linda, mas ela é produto de uma concentração, até o aspecto do morango, que é sempre citado, né? Me dá curiosidade porque no Nordeste, de onde eu sou originário, tem morango em abril, né? Uhum. Então, nós sabemos que tem uma carga... E com outro aspecto, né? E com a carga de agrotóxico Aham. que é impossível de você mensurar. Exato. O que eu digo é em relação ao aspecto. Sim, A sim. fruta com os agrotóxicos tem completamente outra cara da Outra cara da orgânica. Da orgânica, que é mais feia. É. Mas é mais feia, mas é mais saudável. Exatamente. E demora mais para produzir. É. A gente reconhece que existe a legalidade da utilização do agrotóxico, Sim. tem a questão do agrotóxico também aumentar a produtividade, Exato. que existe um objetivo também de atingir as doenças do campo. Mas eu estou citando esse exemplo por quê? Porque a CLT, evidentemente, não tratou desses 2 segmentos. Uhum. A legislação nos anos 60 começou a incluir o rural, de algum modo, e nos anos 70 é que veio a primeira legislação mais, assim, depurada. Então, vejam, a CLT consolidou, a CLT mudou a centralidade, Uhum. ela excluiu, mas volto a insistir, é um avanço de Orozimbo, né? Pois é, exatamente. Ele foi ali, de certa forma, um pioneiro na questão da busca pelos direitos, né? Ministro, o senhor falou dessas décadas 70, 80, e a gente sabe que nesse período ocorreram diversas atualizações, as chamadas leis esparsas, que trataram do tema, né? Tem a Lei 8.213 de 1991, que foi Fundamental. bastante inovadora, né? Queria que o senhor falasse sobre ela para nós. O artigo 118 tem o próprio conceito de acidente de trabalho e doença ocupacional, e é um conceito que gera uma grande debate e de grande importância, porque a Constituição, e entrelaçando a Constituição com a Lei 8.391, trazem a estabilidade, né? Uhum. O caso ali, nosso amigo, voltamos para esse ponto de evolução, ele não poderia ser desligado com base na Constituição e com base na Lei de 91, porque ele seria estável. Uhum. Ele seria estável pelo período de 1 ano após o retorno das atividades em que ele foi vitimado desse trabalho. Então, a E a lei... dispensa, perdão, ministro, a dispensa dele foi baseada única e exclusivamente no argumento da empresa
de ter acusado, né? A acusação dele ter furtado aquela quantidade de lenha. Não houve uma investigação mais Ah, sim. aprofundada, né? Assim, o aspecto. Eu vou dar esse exemplo porque o, a centralidade na questão social. Veja, a questão da probidade no de trabalho é previsto na própria CLT. Sem dúvida, só vou só comentar lateralmente que é a Pois não. acusação mais grave, né? Você acusar alguém de improbidade tem uma consequência gravíssima, né? Pois é. Então, em primeiro lugar, a questão probatória. E a segunda questão é a indenização, né? Se você não demonstrar que você chamou alguém de improbo, você responde por uma indenização grande. Então, o ônus de provar a improbidade ele seria da empresa, de provar que teve a deslealdade. Mas vou relacionar esse fato a outro fato. Pois não. Vamos relacionar esse fato às questões de saúde e segurança. Existe a chamada justa causa do empregador, não existe? O que é a justa causa do empregador? É quando um empregador não atende a condições básicas do contrato de trabalho e o empregado pode considerar que o contrato está rescindido. Essa semana eu julguei um processo na nossa turma, eu fui relator, julgamos juntos um processo de um time de futebol que não recolhia fundo, não recolhia FGTS, fundo de garantia. Caso comum até, né? Caso comum. E eu considerei que havia rescisão indireta, que é a justa causa do empregador. É ele que é o culpado com todas as consequências e penalidades decorrentes de uma justa causa provocada pelo empregador. Agora, deixa eu cair na minha cozinha aqui. Uma empresa que não oferece condições de saúde e segurança básicas, ela viola o contrato de trabalho e ela pode gerar também a justa causa do empregador. Então, é algo pouco comum da gente verificar, mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo da própria Constituição Civil, que foi uma base do surgimento do Programa de Trabalho Seguro, porque foi o que trouxe a evidência da construção dos grandes estádios naquele período ali, pré-Copa, pré-Olimpíadas, etc. Uma empresa que ela não oferece um capacete, uma luva, uma capacitação relacionada à NR18, ao trabalho em Constituição Civil, ela pode o empregado pode considerar a rescisão do contrato em razão de não cumprimento de normas de saúde e segurança. Isso é informação que é pouco divulgada. Por outro lado, vamos à reversa da moeda, porque a centralidade ela é social, você compreende? A empresa pode aplicar penalidades, inclusive, eventualmente, à justa causa, do empregado que se recusa a usar equipamento de proteção. Eu vi em mesa de audiência, enquanto procurador, e vejo muitos processos em recursos, alegações, de que o assento de trabalho decorreu do empregado que não usava equipamento de proteção. Aí eu indago, ele não usou aquela vez? Só aquela vez que ele não usou? Ou ele não vinha usando e não foi aplicada a penalidade? Então, a centralidade aqui é uma responsabilidade social. Eu, você, todos nós somos responsáveis pela a saúde e segurança. Eu vou lhe contar um caso até curioso, que é bem de podcast mesmo. Certa feita, eu conduzi uma reunião com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, eu tenho testemunhas relacionadas a esse fato, e havia uma janela de vidro, o colega servidor Dixon, que estava aqui há pouco, pode ser minha testemunha desse fato, e a gente fazia reunião e tratando das metas do Ministério Público, e um prédio na frente tinha um trabalhador pendurado limpando a janela. Nós paramos a reunião e batemos no prédio. Nossa. Nós atravessamos a rua, fomos lá, fui eu que fui, vou até dizer a verdade, fui lá com o perito, fui lá bater na porta do prédio, porque como é que eu podia fazer uma reunião tratando de saúde e segurança de forma hipócrita, vendo um evento, um assim trabalho quase acontecendo, né? Quantas vezes você estava em sua casa e viu um empregado doméstico limpando o vidro pendurado do outro lado? Será que a gente ligou para a Auditoria Fiscal do Trabalho? Será que a gente denunciou a atividade? Então, a noção hoje de que, evidentemente, existem responsabilidades legais, que eu não estou excluindo, mas se trabalho é responsabilidade sua, é responsabilidade minha prevenir. Então, eu me lembro desse caso, que era um caso que eu fiquei impressionado. Como é que eu posso? É a mesma coisa de eu estar aqui com você numa reunião e estou vendo um colega ali, para poder o microfone funcionar, pegando um fio desencapado. Isso não é possível. A sociedade não pode admitir esse tipo de coisa. Na Europa, como a gente viaja, ou nos próprios Estados Unidos, quando você vê um local onde está acontecendo uma obra, se você se recorda, a gente fica até chateado. Porque eles fazem tanta sinalização e tanto aviso que você não consegue quase passar, né? Quantas obras você vê aqui, a pessoa pendurada, todo mundo passa embaixo? Realmente. Caindo coisas, a própria pessoa podendo cair. Então, é verdade. O olhar nosso, Rafael, é que tem que ser um olhar diferente.
eu preciso olhar para poder... Vejam, eu vou usar um exemplo, não sei se você vai me permitir, Claro. um exemplo de algo que também que eu trabalhei muito. Entrei com muitas ações, na época ainda era procurador. E já julguei com o ministro e tenho interesse em analisar processos. No caso, relacionado a condições análogas à escravidão. Uhum. Será que a gente descobriu em 2023 e 2022, para ser preciso, que existia o trabalho escravo doméstico? Foi lá que a gente... Será que só existe? Só passou a existir em 2022, não foi? Ou será que nosso olho só passou a ver em 2022? Então é a mesma coisa para a saúde e segurança. Se a gente não conseguir que a sociedade brasileira tenha um olhar, a CLT teve um mérito imenso nisso. Trazer o trabalho para a centralidade, a Constituição também. Eu vou insistir a fala do ministro Dino aqui. O artigo 7º cria o que é regra e deixa para lá o que é exceção. Então o trabalho, a relação de trabalho, a relação de emprego é a regra. Está lá na CLT, está lá na Constituição. Então, esse olhar a gente precisa ter em relação à centralidade do trabalho. E o olhar na centralidade do trabalho traz um olhar sobre saúde e segurança. Se os dados que a gente conta sobre saúde e segurança são chocantes. E a gente não tem esse olhar impressionante. Parece que a gente está falando de tema que ninguém conhece. Você lê aquele dado, as pessoas ficam chocadas. Pô, será que esse número está certo? Será que esse número mesmo? Números tão altos, será que é verdade? E a gente sabe que é pior, né? Ministro, antes de dar sequência aqui no nosso planejamento, eu quero pegar 2 pontos que o senhor disse, para não perder o fio da meada e para ficar registrado aqui no nosso bate-papo. O senhor falou da NR18, queria que o senhor explicasse rapidamente para nós o que ela diz, e o senhor usou aqui um termo que eu acredito que seja incomum no dia a dia de qualquer trabalhador, a não ser aquele ligado ao direito, né? Que foi a justa causa do empregador, a rescisão indireta. A justa causa, fulano foi demitido por justa causa. Isso é comum se ouvir, mas não a justa causa do empregador. Queria que o senhor dissesse para nós, explicasse para nós o que é sobre esses 2 pontos, a NR18 e a rescisão indireta. A própria CLT já previa que as atividades, os pontos relacionados à saúde e segurança demandariam uma regulamentação. E ela projetou essa regulamentação pelas normas regulamentadoras, que foram produzidas, a maioria em 1978, o texto original, e algumas foram sendo agregadas posteriormente. Recentemente, nos 3 anos, essas mesmas normas regulamentadoras, claro, foram acrescidas muitas. Eu falei aqui do trabalho relacionado ao trabalho do Gari, recentemente foi ditado a NR. Qual é o ponto fundamental de como é feita a NR? A NR é feita respeitando o que a OIT consagra, que é o tripartismo. Existe a visão dos empregados, existe a visão dos empregadores e existe o governo mediano e, eventualmente, ele realiza a arbitragem naquele ponto. A arbitragem tem que ser algo pontual. Eu não posso fazer uma norma toda feita com base em arbitragem, porque senão a norma é uma norma estatal e não a norma produzida a partir do tripartismo. Então, a NR18 é uma NR que cuida especificamente da atividade de construção civil, dos riscos inerentes, né? Então, a atividade de construção civil ela tem riscos específicos, risco de queda, risco de choque, que são riscos muito pontuais. Inclusive, o próprio programa de trabalho que ela tem é um programa de trabalho diferenciado, o programa de riscos ocupacionais da construção civil é diferente, porque a atividade é diferente. Eu lembro que um perito, uma vez, uma expressão que eu fiquei muito na minha cabeça, que é a seguinte: em obra tudo é improviso. E é exatamente, quando você adentra uma obra para uma inspeção, seja como magistrado, seja como Ministério Público, você percebe que tem um fio ligado a uma máquina que produz um corte, que tem uma máquina que acessa o elevador, então tudo tem um certo improviso. Mas esse improviso tem uma lógica de saúde e segurança. Exemplo de previsão da ANR. Número de bandejas, intervalo de bandejas, protegendo contra a queda de pessoas e queda de materiais. Um trabalhador embaixo de uma obra, ainda que com capacete, se um tijolo cair do 6º andar, ele morre, mesmo de capacete. Então é preciso que haja uma proteção para evitar essa queda. Há também questões... São aquelas redinhas. Aquelas construções de bandejas mesmo. Ah, tá. Há também a questão das proteções contra a queda nos parapeitos, né? Então, há uma série de proteções que têm que ser feitas, são inspecionadas pela fiscalização, se estão rígidas, se em caso de um eventual escorregar, elas permitem segurar. A questão dos cintos, a questão dos equipamentos de proteção contra ruído,
a questão do tipo de luva, uma luva para uma atividade, uma luva para outro tipo de atividade. A questão, eu falei da eletricidade também, que é muito comum, não é só o choque, a eletricidade também é um fator de insegurança. A questão dos elevadores de obra, tudo isso aqui que encontra uma previsão normativa específica. Então, essa NR, como várias outras que existem relacionadas a outras atividades, como, por exemplo, a NR 31, que cuida da saúde e segurança das atividades relacionadas ao trabalho rural, também de acordo com a realidade do trabalho rural. Essencialmente, o tipo de risco que a atividade proporciona. Nossa atividade que nós estamos aqui proporciona, por exemplo, um risco relacionado à coluna, um risco ergonômico. Eu mesmo sou vítima desse tipo de risco. Um risco há um aspecto interessante que eu também quero frisar, que existem normas regulamentadoras que são transversais. Por exemplo, as normas regulamentadoras que tratam de ergonomia. O conceito de ergonomia é um conceito pessimamente trabalhado na nossa sociedade, né? Você pensa que a ergonomia, quando se pensa que é a forma com que meu braço está nessa cadeira, como o teclado se posiciona. A ergonomia é um conceito muito mais amplo. É um conceito de como o trabalho se organiza. Então, como é que se organiza o trabalho para que a Rafael não seja submetida a uma jornada excessiva, para que ele esteja numa posição, sim, uma posição inerente à sua coluna, uma posição que permita, ao falar, que ele também não esteja produzindo doenças relacionadas à coluna, aos seus membros. Então, a ergonomia é muito mais a organização do trabalho. Não sei se você consegue compreender com um conceito macro. Adentro agora a pergunta que você me fez relacionada ao justa causa do empregador. Exato. É comum no popular que se entenda que só o empregado tem justa causa, né? Eu dei causa, por exemplo, caso clássico que foi mencionado aqui, um caso de improbidade, que foi acusado o empregado que ele desvia um recurso do empregador. Ele se apropria de um dinheiro do caixa de uma loja, por exemplo. E ele tem, evidentemente, um processo justo, contraditório para a defesa, em que se demonstra que ele, de fato, praticou esse furto. Mas nós temos que lembrar também que uma relação de emprego tem uma palavrinha chamada contrato. Contrato tem a obrigação de Rafael, tem a obrigação do TST. Contrato tem a obrigação do empregado, contrato tem a obrigação do empregador. Eu tenho com o Estado, estou aqui, claro que o exemplo do Estado não é um bom exemplo, porque é uma relação de estatuto, né? Mas vamos pegar a questão do contrato na empresa. O mesma pessoa, o mesmo caixa lá, que tinha a obrigação de trabalhar, de cumprir horário, evidentemente, uma obrigação de ser probo. O empregador também tinha uma obrigação com o Rafael, ou com o caixa que eu estou aludindo aqui. Ele tinha a obrigação de pagar o salário em dia, ele tem a obrigação de recolher o FGTS, ele tem a obrigação de saúde e segurança. Vou tratar de um tema aqui que eu não tratei. Sabe uma fonte de justa causa do empregador, que o empregado pode considerar, evidentemente, ele vai ter que demonstrar isso. O contrato rescindido com as consequências legais idênticas à justa causa, só com o sinal trocado, o caso de assédio moral. Nada mais degrada o meu bem de trabalho do que o assédio moral. O assédio sexual. Há casos, aqui eu vou citar casos, evidentemente que todos os casos de exemplo, sempre aqueles casos mais grotescos. Mas é um caso, por exemplo, que eu penso, por exemplo, como eu digo, é horrível, né? Alguém, um empregador, chega assim de conclusão. Eu quero que Rafael ou que João peça demissão. O que é que eu vou fazer com ele? Não vou dar trabalho a ele. Eu não vou dar trabalho. Ele vai chegar de manhã, bater o cartão de ponto dele, sentar na cadeira e vai ficar sem fazer nada o dia inteiro. Eu posso fazer isso? Isso atinge o quê? A dignidade. Trabalhar também é direito meu. Eu quando trabalho, segundo a Constituição, né? Não é da minha cartola que eu estou tirando isso mais uma vez. Segundo a Constituição, a minha fonte de dignidade, função social da propriedade do trabalho. Então, está lá no artigo 170 da Constituição, no artigo 7º e no artigo 170. Eu tenho o direito de trabalhar. Como é que chama isso aqui? Inação compulsória. Forçar alguém a não trabalhar. Dá justa causa do empregador? Dá. Assédio moral? Dá justa causa do empregador. Não recolher fundo de garantia? Dá justa causa do empregador. Evidentemente que não são pequenas transgressões do dia a dia. Por exemplo, eventual hora extra, eventual descumprimento de uma norma de outra, pontualmente. Eu estou falando de coisas graves. Não recolher fundo de garantia, de respeitar a norma de saúde e segurança, assédio moral, assédio sexual. São temas que o empregado pode considerar o contrato dele rescindido e pedir na justiça que ele receba as parcelas com o sinal trocado à justa causa do empregador. Conceito pouco difundido e muito importante para a saúde e segurança.
Porque eu não sou obrigado a trabalhar num ambiente de assédio moral, eu não sou obrigado a trabalhar num ambiente de condições seguras. Não sei se eu consegui ser claro. Não, conseguiu. Conseguiu sim. Bom, ministro, agora falar um pouco sobre fiscalização, né? Atualmente, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e no âmbito da própria Justiça do Trabalho, todas as instâncias, varas do trabalho, tribunais regionais, quais instâncias são responsáveis por análise de fatos e provas, investigação dentro dos autos do processo. Como é que fica a questão na cabeça do trabalhador, né? Existe uma estrutura suficiente para realizar toda essa fiscalização? É muito boa a sua pergunta, porque todos nós que vivemos na sociedade compreendemos que há uma confusão generalizada sobre o papel de cada um. E a gente espera que com essas divulgações e ao longo do tempo, nosso país tenha uma institucionalização, as instituições são recentes, a gente precisa reconhecer, período pós-democrático muito recente, existe uma confusão generalizada sobre o papel de cada um. Vamos começar pelo mais básico. O Poder Judiciário, ele não realiza fiscalização, salvo dentro de algum processo específico em que haja uma determinação judicial. O Tribunal Superior do Trabalho é a última instância do Poder Judiciário Trabalhista. Se é que se pode falar no Poder Judiciário Trabalhista, do Poder Judiciário na área do segmento trabalhista. É a última instância, salvo o Supremo Tribunal Federal, que são matérias constitucionais, é a última instância. Então, se o Tribunal Superior do Trabalho, dentro do que a parte demanda individualmente, eu vou lá pedir a hora extra que eu não recebi, eu vou lá pedir a indenização pelo assédio que eu sofri, o dano moral que eu sofri, eu pedi, existem várias instâncias. Existem as varas, que são o primeiro grau, é aquele juiz que vai conduzir a audiência, que vai coletar provas, que vai realizar perícias. E existe um recurso para o tribunal, ou seja, já existe uma sentença que aquele juiz de primeiro grau sozinho proferiu, ele prolatou, ele assinou aquela decisão inicial. O tribunal analisa esse processo. Até aqui, ele está analisando quem tem razão, quem não tem razão, fato e prova. Para o Tribunal Superior do Trabalho, que é a nossa instância, que eu faço parte, a gente não analisa basicamente a questão de quem está certo, se a decisão está certa ou está errada. O que eu analiso essencialmente, eu vou falar muito a grosso modo aqui, primeiro é se aquela decisão está sendo dada de forma idêntica à que é dada para todo mundo. Ou seja, se a jurisprudência está sendo preservada. O que é jurisprudência? É uma garantia do cidadão. É a garantia de que todo mundo é tratado de forma igual. Se aquele caso idêntico teve uma solução diferente, não é uma coisa boa. É em relação ao direito, não em relação a fato. E o tribunal também analisa se há, eventualmente, alguma violação à Constituição. Então, basicamente, é isso que o Tribunal Superior do Trabalho analisa, dentro do litígio individual, aquele processo que você contrata advogado, que você entra com ação para reclamar o que você não recebeu. Esse é o papel da Justiça. Justiça não realiza fiscalização em lugar nenhum. Vamos agora participar para a segunda instância, salvo se tiver uma inspeção judicial no processo. Uhum. Uma outra questão. Quando se tratar de lides coletivas, ou que algo que atinja o direito, direitos coletivos, inclusive direitos da sociedade, difusos, ou seja, que você não identifica quem é o cidadão, você tem o Ministério Público, que aí sim você pode realizar denúncias. Aquelas denúncias não vão produzir essencialmente um resultado para ser o caso de você ganhar ou perder, porque aquilo ali é um poder judiciário que vai dizer uma ação individual. Mas eles proporcionam o quê? Que haja uma fiscalização do Ministério Público, que tem peritos, que tem procuradores que fazem uma atuação e, eventualmente, ingressam também no Poder Judiciário, a partir de inquéritos, a partir de investigações, pedindo a solução para demandas coletivas, para direitos difusos, para, inclusive, prevenir, por exemplo, acidente de trabalho, doenças ocupacionais. Uma outra instância, que não é o Ministério Público, que não é o Poder Judiciário, é o Poder Executivo, que aí sim realiza fiscalização, que são os auditores fiscais do trabalho. Eles são capacitados em auditoria fiscal do trabalho, é uma carreira do Estado dentro do Ministério do Trabalho, uma carreira muito antiga, muito solidificada, que realiza inspeções, que inclusive pode multar. Essa multa não é para a pessoa, é uma multa que o empregador paga por descumprir falta de registro, por não ter registrado o empregado, por descumprir alguma norma de não ter registrado hora extra. Então, o que é que eu estou lidando aqui? São 3 instâncias completamente diferentes. Eu tenho uma lide individual, eu tenho uma lide coletiva do sindicato que propõe uma ação, querendo receber uma parcela, ou eventualmente demandando por dano moral, etc. Estou aqui falando muito largo o conceito para poder há uma clareza de quem nos assiste. Eu vou para o X Trabalho.
Se trata de uma demanda coletiva, uma denúncia, uma investigação, algo relacionado a direito difuso, ou seja, direito da sociedade, a atuação é do Ministério Público, que não é o Poder Judiciário. E existe ainda a questão da fiscalização, que é realizado estou falando aqui do tripé estatal relacionado ao tema, o tema Justiça do Trabalho, o tema, na verdade, não é trabalho, perdão, o tema Direito do Trabalho. E existe lá o Poder Executivo, aí sim são os auditores fiscais. TST não fiscaliza, TST julga processo em última instância de direito do trabalho, em que não haja análise de provas. A intenção aqui é preservar a jurisprudência e preservar a Constituição. Foi claro? Foi bastante. Ministro, em 2012 foi criado o Programa Nacional Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, do qual o senhor é coordenador. Como que esse programa atua? O Programa Trabalho Seguro ele é baseado, ele foi criado ainda no ensejo das obras da Copa do Mundo, daquele período da pré-Olimpíada, e se verificou que havia um grande grau de insegurança. O ministro Dall'Azen foi um inovador, ele percebeu que havia esse buraco de falta de diálogo social. A base do programa Trabalho Seguro não é investigação, não é punir, é diálogo social. É promover debates sobre saúde e segurança a partir de eventos, a partir de capacitação, a partir, inclusive, de criação de instância. Recentemente, o programa foi ouvido, inclusive, teve a oportunidade, na verdade, de se manifestar em um tema de saúde e segurança em debate no Supremo Tribunal Federal, um tema importantíssimo, que é a validade ou não da aplicação de normas regulamentadoras sobre nós, que somos servidores públicos, que, evidentemente, nós defendemos que são aplicáveis para nos proteger também. Também nós temos direito à saúde e segurança. Então, o Programa Trabalho Seguro é um programa que envolve o Conselho Superior do Trabalho, ou seja, todos os tribunais regionais de trabalho, tem uma representação em cada um dos regionais, os 24 regionais, a atuação em cada um deles, cujo mote é divulgação e debate sobre temas de saúde e segurança. A cada 2 anos é escolhido um tema, um tema do biênio, e esse tema passa a ser a base dos eventos, tanto os eventos aqui em Brasília, as publicações do Programa Trabalho Seguro em parceria com a própria ANAMAT, foi algo que nós nos orgulhamos recentemente, através da gestão do ministro Maurício, do magistrado Bruno, e a partir disso aí promover diálogo social. O Programa Trabalho Seguro, eu posso classificar, se eu puder classificar o Programa Trabalho Seguro, não é EPC. Eu conheci o ministro Dall'Azen nesse período, claro, eu não gozava da intimidade, da amizade do ministro Dall'Azen, nem passava pela minha imaginação chegar a honroso cargo em Ministério Terceiro naquele período. Eu era procurador do trabalho com muita honra, era procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, como ele compareceu à Fonte Nova. E eu me lembro que ele aludia muito aos equipamentos de proteção individual. E é fato que os equipamentos de proteção individual são importantes. Mas eu conversei com você uma vez que o mais importante não é o equipamento de proteção individual da Tavênia, daquela visão, que é uma visão que, na verdade, tinha seu grande mérito, né? Mas o que a gente vê, o aspecto mais inovador é que o ministro Dall'Azen, falando em EPI, ele trouxe o mais importante. O Programa Trabalho Seguro é um grande equipamento de proteção coletiva. O que nós defendemos enquanto programa, uma visão que eu tento trazer o programa sem um personalismo, mas uma ideia que eu debato com os colegas, existem 5 gestores nacionais por região, é a ideia de que o programa, o fundamental em saúde e segurança é proteção coletiva. E a proteção coletiva mais elementar qual é? É treinamento. E o treinamento vem de programas como o próprio Programa Trabalho Seguro. Então, o Programa Trabalho Seguro é um grande EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Eu não sei se o amigo sabe, é muito pouco divulgado também. Na própria normatização, o EPI existe para quando tudo falhar. O EPI não existe para ser a primeira fronteira, é a última fronteira. Isso aí é pouquíssimo divulgado. Se a justa causa do empregador é pouco divulgado, é essa então, que o EPI é a última fronteira, é pouquíssimo. As nossas campanhas, inclusive, elas são viciadas em muitos aspectos. Use capacete, use capacete, use capacete. Use capacete, mas vá se treinar, vá se capacitar, permita que tenha bandeja, permita que tenha a corda, permita que tenha a proteção da serra, a serra elétrica que está ali cortando. Você está ali com o capacete, com a luva, e a serra não tem proteção. Você segue com a serra, até segue para sua mão. Se a gente imaginar como se fossem camadas, o EPI é a última camada até chegar. É a última camada, é a última, aquela que não tem mais nada depois dela. É o EPI.
depois dela só a fé, que, porque que a gente não pode, a gente pode investir pouco, né? Uhum, Então, o nosso foco tem que ser nas camadas de cima. uhum. Bom, ministro, então, para a gente encerrar de fato aqui o nosso papo, ainda na linha das inovações tecnológicas, como a gente vinha falando, a Justiça do Trabalho tem se adequado a essas inovações, né? Quero citar aqui os trabalhos prestados por meio de plataformas digitais, a chamada uberização. No âmbito da precarização do trabalho, como que fica daqui para frente? Qual a opinião do senhor em relação a essa questão? Eu não tenho dúvida que a Justiça do Trabalho está pronta para poder responder essas demandas. A complexidade dessas demandas, evidentemente, ela se relaciona à percepção social e a adequação da legislação. Embora eu tenha uma percepção, e aqui é uma percepção muito pessoal, de que muitas das demandas que se apresentam como grandes ferramentas tecnológicas não passam de velhos debates do mesmo tema. Falei aqui de teletrabalho, que é debate sobre limitação de jornada, preservação de intimidade, meios de trabalho, porque teletrabalho eu também estou usando meu computador, quem é que paga por isso? Porque lá na Revolução Industrial, um trabalho manual que é realizado numa fazenda, não sou eu que pago pela enxada. Então eu pago pela internet que eu uso em minha casa. Então, são novas formas do mesmo tema. O que preocupa, e é uma preocupação que eu tenho, é que independentemente da caracterização de vínculo de emprego ou não, em determinadas relações que se formem, que se apresentem como novas, eu particularmente identifico muitas delas, ou quase todas, como roupa nova de velho tema, mas eu respeito as visões, e são temas que têm muita polêmica, independentemente do que você classificar em relação à formatação jurídica, o que eu considero basilar e acho que a justiça está preparada e precisa responder, e acho que até isso corresponde muito a algumas visões que são debatidas no próprio Supremo Tribunal Federal, é que, de qualquer forma, a proteção contra a insegurança e o risco ocupacional, ele tem que acontecer. Uhum. Então, isso aí, o próprio Congresso Nacional, como debate o tema, considera basilar. Independentemente de formar vínculo ou não formar vínculo, a uberização não pode ficar desprotegida em relação à jornada excessiva, em relação a equipamento de proteção, em relação a projetos e ergonomia do trabalho, em relação a ferramentas do trabalho. Então, essa proteção, e ali a proteção também mínima, o que é a proteção mínima contra a saúde e segurança? É a previdenciária também. Não se pode exigir o pagamento, eu participo de GT relacionado à questão dos catadores, que tem uma remuneração muito baixa, às vezes fazem projetos de lei ou debates no executivo sobre facilitação para recolhimento previdenciário. Ora, quem ganha R$300, como é que vai recolher previdência? Então, a gente tem que trabalhar com fatores, e a justiça está pronta para responder, que, independentemente do que se classifique como vínculo, como não vínculo, como empreitada, como autônomo, como MEI, naquele tema de saúde e segurança, haverá responsabilização daquele que contrata, daquele que utiliza e principalmente do Estado também. Então, as indenizações, por exemplo, eu acho interessantíssimo que nós temos que levar essa comparação para outras searas civilistas em relação ao direito civil. Quando você contrata e há um dano, independentemente do tipo de contrato, existe a responsabilização pelo dano. Então, aqui o dano da saúde e segurança foi provocado por uma contratação para transportar um alimento ou transportar uma pessoa. Independentemente se é emprego, se não é emprego, se é empreitada, se é autônomo, seja qual seja a classificação do vínculo, aqui existe uma relação que deve gerar indenização. Por essa razão, tem que ser protegida no aspecto previdenciário, no aspecto de saúde e segurança. Eu acho essa visão fundamental. Eu acho que para a gente começar a debater, vamos começar com esse piso, que é o piso da saúde, segurança e da proteção do lastro previdenciário. Maravilha. Bom, e dessa forma a gente encerra o bate-papo aqui com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, que topou a proposta de conversar de maneira simples, de maneira acessível. Essa é exatamente a ideia do videocast Vozes da CLT e também por isso, ministro, eu agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade, como eu já relatei, tenho convicção de que essa experiência, considerada uma experiência já exitosa, ela vai, além do aspecto de divulgação e o aspecto de abrir as instâncias para a sociedade, ela tem um grande mérito de fazer um registro histórico,
que é o registro de como nós estávamos em 2024 em relação à legislação trabalhista, as dúvidas que tínhamos e também as preocupações que produziram bons resultados sociais. Opa, essa é a nossa expectativa. Bom, e a você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado. O conteúdo está disponível para você nas várias plataformas digitais, nas redes sociais, no canal do TST no YouTube e também na programação da TV Justiça. Um abraço, até a próxima.